aqui é Tudo toda bem? hora. Boa tarde. Segunda-feira, boa tarde, dia Segundou. 24 de agosto. Como diz a Alice aí, segundou. Agora nós estamos aqui para mais uma aula de formação cristã. Gente, o mês de agosto passou assim, ó, vapt-vupt. Nós estamos... Semana é a última semana. Tia, parece que eu ainda tô no dia 3 de agosto. Tia, faltam tantas de pessoas. Não é? Oi. Só um minutinho, Arthur Augusto, pode falar. Tia, Oi. o 2020 acabou de ir para outro nível. Começou uma mutação do coronavírus e ela é 3 vezes mais contagiosa que o próprio coronavírus. E ela já está com as Filipinas e a Malásia. Então vamos Tia, lá. É por isso que a gente aqui, tem que ter fé. Oi. normalmente, quando não teve coronavírus, o mês de agosto passa tão lento. A gente tá achando que a gente já tá no dia 20, mas a gente tá no dia 1 ainda. Hoje, no mês de agosto, esse ano, coronavírus deu uma agitada na gente. É verdade? Então vamos lá, turma. Vamos iniciar a nossa... O pior mês do ano, ele passa lento. Ele tem 30 mil dias. É o ano Não da tem tortura. nenhum feriado, né? Tá certo. Então vamos lá, meus amores. O versículo para a nossa meditação. Mateus chegou. Seja bem-vindo, Mateus. Oi, tia. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Nós devemos dar graças a Deus por tudo, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Não é verdade? Na alegria, o Senhor é bom. Na tristeza, o Senhor é bom. Nos momentos difíceis, o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E o amor dele dura para sempre, certo? Nós vamos hoje trabalhar com o nosso livro 2. Semana passada, nós iniciamos o livro 2, na semana passada, e eu pedi que vocês que não estavam ainda com os livros, pedissem os pais para irem lá na escola pegar, tia Sandra Locatelli. O livro No último dia. Pra mim. Aí eu já tô com ele hoje. Isso aí, pessoal. Na nossa aula de semana passada, nós demos início ao capítulo 6, que fala quando a tempestade vem. Nós estamos falando sobre medos. Nós iniciamos trabalhando a história em quadrinhos da Mônica e da sua amiga Marina. Mônica tinha medo de quê mesmo? Quem lembra? Altura. Altura. E a sua amiga Marina tinha medo de quê? Cachorro. Cachorros. A Mônica estava superando os seus medos aos poucos. A Mônica criou uma estratégia para superar os seus medos. Primeiro ela começou subindo numa pedra, depois ela foi subindo num banquinho, e assim ela foi aumentando os obstáculos até ela superar aquele medo. Com a Marina, isso não foi possível. A Mônica até quis propor para a Marina ela começar também. Primeiro com um cachorrinho pequeno e depois chegar até o grande. Mas isso não deu certo para a Marina, né? Porque cada um tem a sua estratégia de vencer o medo. Aí nós conversamos que talvez a Marina teria que pedir os pais um cachorrinho, né? O meu, na verdade, é meio que improvisar. Tipo, eu fico com tanto medo que até enjoo do medo. Não é? Então a Marina, ela não pôde usar o mesmo recurso do que a Mônica para perder o seu medo. Oi? Antes eu tinha um medo, tipo, além, infinito de cachorro. Mas tipo, eu fui perdendo medo quando eu conheci. Agora ele tem um cachorro. Fofinhas. Até que quando eu ganhei o Darwin, agora eu não tenho mais do medo de cachorro. Tipo, o cachorro do pai do meu tio, ele tem 2 cachorrinhas que já me morderam.
Mas esses dias eu fui lá na casa dele e agora eu tô tranquilo com elas. Pois é, você já O superou. cachorro é defensor, você vai mexer com a pessoa, ele defende. Não, e outra coisa, na questão do cachorro, nós precisamos ter cuidados, não é verdade? Mas eu fico feliz, Arthur, em saber que você superou esse medo, tanto que hoje você tem até um cachorrinho. Tipo, o cachorro da minha irmã, da minha prima, ele defendia muito ela. Tanto é que a amiga dela foi abraçar ela, o cachorro mordeu a boca dela. Pois é, né? Nós temos que saber o limite aí dos animais. Nós falamos de medo, aí vocês escreveram lá para mim vários medos que vocês têm. Teve uma pessoa que falou que tem medo de morrer, medo do escuro, medo de elevador, pessoas... né, tia? Tia, eu não tenho medo de morrer elevador, eu não tenho medo de morrer por causa que, tipo, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, então não tem que ter medo. Né? Medo de perder as pessoas, né, que nós amamos. De toda a família. Tia, Isso aí. Oi, Pedro. eu não tenho esse livro. Esse livro, Pedro, eu comecei com ele semana passada. Tia, Se você ainda... Só um minutinho ali. Se você não pegou o seu livro lá no colégio, você tem que pedir o seu pai ou sua mãe para dar um pulinho lá no colégio e pegar o livro. Eles já estão fazendo o kit. É o Formação Cristã 2, que Formação Cristã só tem livro 1 e livro 2. E o caderno 3 e 4 está lá, de todos os conteúdos, tá bom? Quem não tem, vai participar da aula, prestando atenção na tela que está sendo projetada, vai participar da aula, dando as opiniões, certo? Se quiser registrar, se quiser não, você vai registrar aí, no caso, as atividades propostas, né? No seu caderno, ou de para casa, ou de português, como você quiser, para quando você pegar o seu livro, você passar a limpo. Ah, tá, o quarto ano não tem, né, para casa. Eu tenho. Então, vamos lá. Pessoal, nem todos, que não foram pedidos na lista. Então, turma, nós falando de medo, vocês sabiam que os discípulos de Jesus, eles sentiram medo também? Aí vocês podem falar comigo assim, tia, mas os discípulos andavam do lado de Jesus. Eles conviviam com Jesus o tempo todo e mesmo assim eles tinham medo? Nós vamos ver que os discípulos, sim, tinham medo. E essa história que nós vamos ver agora, Tempestade Acalmada, não é uma história de ficção, não é uma história de aventura. Isso é uma história bíblica, uma história real, que realmente aconteceu. Fica lá em Marcos 4, 35 a 41. Eu vou fazer a leitura, vocês prestem atenção, certo? Só um minutinho. Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanhavam. De repente, começou a soprar um vento muito forte começou a soprar, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Olha para você ver. De repente, o vento começou a soprar muito forte. E as ondas começaram o quê? A arrebentar com tanta força em cima do barco, que o barco começou a ficar cheio de água. Olha a expressão dos discípulos aí. Jesus, aí vamos para a próxima página, página 13. Jesus estava dormindo da parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Olha as ondas passando por Jesus. E Jesus dormindo. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto.
O vento parou e tudo ficou calmo. Então lhe disse Jesus: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Para a próxima página. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este homem que manda até no vento e nas ondas? Vocês viram, pessoal? Os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava no barco ali juntamente com os discípulos. Jesus estava ali. E eu imaginava essa história, eles num barcão. Aí essa história tá trazendo um barquinho. Mas na verdade é só ilustração aqui, né, Gabi? Não, tem que dar 4 páginas só pro barco. Aí, Jesus, pessoal, Jesus estava no barco com os discípulos. Só que mesmo assim, os discípulos estavam com medo. Estava com medo. Estava com medo. Tanto que Jesus, depois que pede para o vento, para as ondas, né, se acalmarem, ficarem quietos, Jesus fala assim: por que vocês são tão medrosos assim? Vocês ainda vocês ainda não têm fé? Jesus quis dizer com as minhas palavras: poxa vida, vocês andam comigo o tempo todo, vocês pregam que eu sou filho de Deus, o Todo-Poderoso, e ficam com medo de uma tempestade dessa? Como assim? Que medo é esse? Né? A gente vê o medo, né, Yasmin? Você tá reparando aí a expressão do olhar? Realmente, o medo faz isso com a gente mesmo, deixa a gente transtornado. Os discípulos precisavam ter esse medo todo, gente? Sim ou não? Eles sabiam que estava protegido. É que nem a gente tem medo, só que a gente sabe que Deus está protegendo a gente. Isso aí. Você sabe, ô Samuel, isso aí que você falou chama fé. Fé é uma coisa, é algo muito importante que nós precisamos ter. Nós precisamos crer que Jesus está conosco, que Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos livra de todo mal. Esses discípulos, olha para vocês verem, Jesus estava ali. Qual que tinha que ser como que os discípulos deveriam reagir? A forma correta dos discípulos reagir? Eles deviam se sentir protegidos, não com medo. Tranquilos, né? Alguém mais gostaria de falar? Tia, o negócio que você falou, que o Samuel falou que é fé, mesmo que a gente não tá vendo ele, a gente sabe que ele tá conosco. Isso aí. Isso é fé. Fé é você, o que você não vê, mas você confia. Jesus está aí com você agora. Você crer nisso? Jesus está que nem um filme lá que eu vi, o pastor, ele foi assaltado. O cara falou que ia matar ele. Aí, em vez do pastor se sentir com medo, ele falou assim: eu sei que Jesus está comigo e ele vai me proteger. Isso aí é fé. Ô, tia, tá vendo que além de Jesus nessa foto tem 3 pessoas lá. Aí você vê que a última, ela tá com tanto medo que ela tá com o olho branco, ela tá traumatizada. É verdade. E é isso que acontece com a gente, Arthur. O medo faz isso com a gente, deixa as pessoas traumatizadas, deixa as pessoas o quê? Sem esperança. Os discípulos... Na Escola da Inteligente, a gente também tá falando sobre esses medos. E lá, hoje a gente teve a aula dela, e ela falou que alguns medos são bons. Sim. Tipo medo de cobra. Sim. Vocês viram que nós trabalhamos isso na semana passada também? Que eu até disse para vocês, quando vocês falaram, alguns falaram assim: tia, eu tenho medo de cobra. Mas o medo da cobra a gente não vai poder perder, vai? De jeito nenhum.
Se a gente perder o medo da cobra, a gente vai querer se aproximar da cobra, a cobra se aproxima da gente, daqui a pouco ela faz o quê? Tia, se eu não tivesse medo de pular do prédio, eu não estaria agora no caixão. Não é verdade? Por exemplo, eu moro no terceiro andar. E eu vou lá na sacada do meu quarto e falo, eu não tenho medo de altura e pulo do terceiro andar. O que vai acontecer comigo? Eu vou me esborrachar lá embaixo. Não é verdade? Então, tem medos. Vai virar borracha. Tem medos que são medos o quê? Saudáveis, que nós precisamos ter. Que são cuidados. Tem o medo da coisa que é bom, o medo que é bom, também tem o medo exagerado. Tipo, você, tudo bem, você não tem medo Tem medo do chão. Você tem medo de cobra. É igual meu irmão, você tem medo de cobra. Só que ele não pode olhar uma imagem de cobra, que ele já fica com medo. Ô, tia, Pois é. mas aqui... Vamos voltar. Oi, vamos voltar aqui para essa história. Esse medo que os discípulos estavam sentindo era um medo saudável? Não. É meio que não, tá? O jeito que eles estavam com Deus. Eles estavam sentindo um medo desnecessário, porque Jesus estava ali. Tia, e ainda ele estava com proteção dupla, porque Deus está lá em cima e ele estava com Jesus ali do lado dele. Não é, Se Alice? ninguém, até o medo saudável, mas tem Jesus do lado. É verdade. Então, a questão de número 4 aí para vocês. Uma coisa, Oi, privilegiado. Gabi. Oi. Pode falar, Gabi. Uma coisa, privilegiados. Eles foram, não é verdade? Mas nós também somos. Jesus está aqui, a gente não consegue ver, mas consegue sentir. Nós cremos que um dia nós estaremos com ele juntinho, vendo face a face. Nós acreditamos nisso. Oi, Tassi. Você nem pegou o meu tá ligado? Então vamos lá. Como os discípulos de Jesus se sentiram quando a tempestade começou? Os discípulos de Jesus estavam com medo. Eles não estavam tranquilos, não? Tipo assim, eles cruzaram o braço. Jesus está aqui mesmo, eu vou até... Eles ficavam com Eles muito estavam medo. com medo e desprotegidos. Eles ficaram com medo, não é verdade? Desprotegidos. Eu penso que eles tinham tanto medo daquele barco virar, porque a gente sabe que lá, né, no alto mar, a profundidade é muito grande. Então, eles têm, eu imagino assim, aquela tempestade, aquele barco, aquele vento, eles ficaram com medo daquele barco virar. Tia, eu também acho igual você. Só que eu acho que tem um diferente. Quando você olha quando você vê aquilo lá, você pensa, você esquece de tudo que está acontecendo, mas você só lembra que você está no barco e que a onda tá vindo atrás de você. Você não lembra nem que Jesus está do seu lado. Aí você começa, aí depois você lembra. Não é? Nós somos humanos, né? Nós somos falhos. Por isso que muitas das vezes os adultos, eu vou falar os adultos acabam adoecendo, acabam, né, entrando em depressão, sofrendo ansiedades por causa de medos, preocupações por algo que ainda vai acontecer. É como você disse, Alice, é como se a gente esquecesse que Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, que atitude eles tomaram? Que Eles atitude? acordaram Jesus. Eles chamaram Jesus. Chamaram Jesus. Eles chamaram Jesus, eles acordaram Jesus. Eles acordaram Jesus, na verdade. E fez o quê? E pediram ajuda, né? Mestre, Ele nós falou vamos assim, morrer. você vai ficar aí parado? Não é tipo assim, não é, Samuel? Nós estamos morrendo aqui nesse alto mar aí, o barco enchendo de água. E você vai ficar aí parado? O senhor vai ficar aí dormindo? E na questão de número 6, qual foi a reação de Jesus? Ele ficou meio triste, né? Por causa que ele ficou meio triste, que as pessoas passavam o tempo todo com ele e não confiavam nele. A primeira reação de Jesus, né, Samuel? A primeira reação de Jesus foi o quê? Mandar aquela tempestade parar.
Primeira reação dele. Ele falou assim. E depois, E ainda, apesar de Jesus se sentir triste, né? Ficou meio bravinho. Se sentir triste, ele ouviu, não sei se ele ouviu, né? O homem ainda falou que quem é ele para parar o vento e as ondas. ele não perguntou esse quem é ele, não foi assim, sendo ignorante com Jesus ou afrontando Jesus, ele estava impressionado. Ele estava impressionado. Os discípulos andavam com Jesus, já tinha visto vários milagres de Jesus, mas ainda realmente não conheciam Jesus. Eles falaram assim, meu Deus, quem é esse? Olha, ele tem poder até para mandar nas ondas e no mar. Não, tio, eu ia querer ter esse poder, hein? Tem uma pergunta. Oi. Aquaman. Uma pergunta. A gente vai até que página hoje? Nós vamos até a página 15, Arthur. Eu já fiz ela. Tá bom? Então, Tio, pessoal, exatamente na 15. a reação de Jesus, primeira coisa foi ordenar que aquela tempestade passasse. E depois, a outra reação de Jesus foi perguntar aos discípulos, né, se eles não têm fé. Jesus perguntou, vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam em mim? Não, assim, tão medrosos. Não tem fé, Não é? Nós vamos agora para a página... Oi. É que nem uma pessoa tem uma prova que aconteceu aquilo e as pessoas mesmo assim não acreditarem nela. Existem situações difíceis que acontecem na vida que se parece com a tempestade desabando sobre nós. Nós passamos na nossa vida situações que nos dão o quê? Medo, nos deixam inseguros, assim como aconteceu com os discípulos. Tem situações, mas também tem situações que podem parecer simples para algumas pessoas e complicadas para nós. Nós vemos aí naquele caso lá da história em quadrinhos da Mônica e da Marina. A Mônica tinha medo de altura, aquilo era muito complicado para a Mônica. Mas para a Marina, medo de altura não era nada. Em compensação, a Mônica... não tinha medo de cachorro. E a Marina achava aquilo assim, muito complicado. Vocês estão vendo? O que às vezes pode ser medo para mim, para você não é uma coisa simples. Aqui em casa, tia, a gente... Quem tem irmão já sabe. Um irmão tem medo igual meu irmão. Meu irmão tem medo de cobra. Eu tenho, só que ele tem pavor de ver imagem. Eu vejo imagem na boa. Tipo, ela não tá perto de mim, é só uma imagem. Mas ele fica desesperado. Não pode mostrar imagem de cobra pra ele, não. Tia, minha irmã ela tem medo de barata. Eu só piso nela. Pois é. Então é isso aí que vai... Está te perguntando na questão 7. Você já viveu alguma dessas situações? Ou conhece alguém que já viveu? Registre a sua resposta. Eu posso falar? Minha avó, ela já foi... Sabe a aranha caranguejeira? Então, minha avó, eu não sei muito bem a história, mas ela já falou várias vezes com a gente, com meus primos, né? Ela tava lá, né, de boa, aí do nada uma aranha caranguejeira foi pra cima dela, aí ela teve medo, né, lógico. Quem não tem medo de uma aranha caranguejeira, né, tia? Tia. É verdade. Oi. Tia, você viu uma aranha caranguejeira de pé? Eu voltei de viagem, aí aqui eu achei uma taruíra nas escadas. Eu fiquei com medo, aí eu chamei meu pai. Ele matou a taruíra e fez uma cara toda engraçada. Eu esqueci que ela existia, mas ainda assim. Ele, tá lá no sol tomando bronzeado, meu pai disse. E fez uma cara bem engraçada. Eu quase esqueci que aquilo era assustador. Quase que a Isabela pisa nela. Se eu posso responder nessa questão 8? Sim, só um minutinho, Samuel. Nós vamos para ela. Olha a questão 8.
O que a história Tempestade Acalmada nos ensina sobre as situações da vida que nos amedrontam? Posso falar do Samuel? Pode falar, Samuel, Malaquias, aí depois a Beatriz. Não quero Depois não. a Cris. Não quero não. Tia, então, que a gente não deve se preocupar, pois a gente sabe que Deus está conosco sempre. Isso aí. Posso falar? Pedro Lucas. Pedro Lucas, depois a Alice. Tia, ele já falou que eu ia falar. Mas pode repetir, bom que vai ficar bem gravado. É que pra gente não ficar com medo de tudo, pois a gente deve saber que o nosso Senhor sempre está nos protegendo. Isso aí, Pedro. Alice, A mesma coisa, né, tia? pode falar com suas palavras. Que a gente não precisa ter medo, porque a gente sabe que Deus, mesmo a gente não vendo, tá aqui nos protegendo. Isso aí. Gabi, Isabelle Murta, quer falar? Yasmin. Não? Não, eu quero ouvir a participação de vocês. Praticamente a mesma coisa. A mesma coisa? Então, só um minutinho. Repete aí, então, Isabelle. Pode falar, tá? A Isabelle falou que a Maria Antônia, né, ela não fala nada, mas ela mesma também não fala. Vamos lá. A Maria Antônia nem aqui está hoje. A Tassi, depois a Yasmin. Sempre acreditando que Jesus está com você. Isso aí, acreditando, tendo fé que Jesus está conosco. Vamos, Yasmin, você. Não devemos ter medo, por Deus estar com a gente. Isso aí, Daviberto, você, meu amor. Gostaria de falar? Amanda Martins, Amanda Messias. Não? Tia, eu posso falar? Pode falar, Matheus. Mesmo nas piores situações, Jesus sempre estará conosco. Isso aí, Matheus. Para completar, Jesus, ele está conosco, né? Na verdade, Deus está conosco em todos os momentos. Como disse Matheus, mesmo nas piores situações, nós nunca estaremos sozinhos. Deus está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nós precisamos crer que Ele está conosco. Precisamos crer que Ele está cuidando de todas as coisas. O medo, aquele medo desnecessário, aquele medo que vai nos deixar o quê? Inseguros, aquele medo que vai trazer sofrimento, que vai trazer angústia para o nosso coração, nós não precisamos ter esse medo, não. Jesus está conosco. Assim como Jesus estava com os discípulos naquele barco, Jesus está aqui agora comigo, está aí com você. Tá bom? Nós não temos o que temer, nós podemos crer em todas as coisas, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E vocês acreditam que a nossa aula vai chegando ao fim nessa segunda-feira? Nossa aula vai chegando ao fim. Alice Rodrigues, ter fé em Deus, ter fé. Oi, Amanda, que legal te ver, Amanda. Todo dia, sempre tenha fé em Jesus, pois Ele sempre... Não é verdade? Ô tia, gravação, você tá tia? Não é, pessoal? Beijo pra Versículo do dia vocês. no final da Até aula. a nossa próxima aula.